Um objeto simples, um medalhão. Mas, segundo as sombras de uma lenda urbana que se espalhou como fogo, ele guardava um segredo sombrio, uma profecia macabra que selaria o destino de lendas da TV. Uma sequência de letras gravadas que, para muitos, ditava a ordem exata das mortes dos astros de El Chavo del Oito. Como algo tão aparentemente inocente poderia se transformar no epicentro de uma das maiores teorias de conspiração do universo da televisão. E o que, de fato, o medalhão do Kiko tinha a ver com a quebra de uma das maiores amizades da televisão latino-americana? A verdade é muito mais complexa e dolorosa, e está contida nos arquivos confidenciais que tivemos acesso. Este não é apenas um conto de fadas sinistro. Os registros mostram que, após a saída conturbada de Carlos Villagrán, o eterno Kiko, dos estúdios em 1968, uma série de perdas começou a assombrar o elenco a partir de 1988, seguindo uma ordem quase inacreditável que muitos atribuem a esse tal amuleto. Mas o dossiê que tivemos acesso revela que o drama real estava nos bastidores, muito antes de qualquer medalhão ser sequer mencionado. Imagine uma era onde as risadas infantis de um bairro pobre ecoavam por milhões de lares. O Chaves. Uma série que, desde sua estreia, conquistou corações e se tornou um fenômeno cultural sem precedentes na América Latina. E no centro dessa vila, com suas bochechas infladas e um choro estridente, estava Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. Nascido em 12 de janeiro de 1944, na cidade do México, Villagrán começou sua vida profissional, em 1967, como repórter gráfico para o jornal El Heraldo de México, mas seu destino o levaria para algo muito maior. Em 1960, ele conheceria Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, uma reunião que mudaria para sempre sua vida e o levaria ao estrelato. Kiko se tornou um ícone. Sua fama, tão grande quanto a do próprio Chaves, era inegável. Mas, com a luz dos holofotes, veio também a sombra, a lenda do medalhão macabro do Kiko, ou a maldição RARMRF. Começou a circular, inicialmente como um sussurro, e depois, com a ascensão da internet nos anos 2000 e vídeos virais a partir de 2016, transformou-se em uma teoria persistente que conectava um simples colar a uma sequência de tragédias. A premissa era chocante. Um medalhão supostamente usado por Kiko continha as iniciais dos nomes dos atores principais. R para Ramon Valdés, A para Angelines Fernandes, R para Roberto Gómez Bolaños, M para Maria Antonieta de las Nieves, este para Edgar Vivar, R para Rubén Aguirre e F para Florinda Mesa. E essa sequência, segundo a lenda, previa a ordem de suas mortes. Quando Ramon Valdés, o eterno Dom Ramon, partiu em 1988 e Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, se foi em 1994, muitos começaram a olhar para o medalhão com uma mistura de fascínio e terror. E quando o próprio Roberto Gómez Bolaños nos deixou em 2014, a teoria ganhou uma força assustadora, parecendo se confirmar a cada tragédia. Mas por trás da cortina de fumaça dessa lenda urbana, existia um drama real, uma ferida aberta que começou a sangrar muito antes do primeiro adeus e que transformaria a vida de Carlos Villagrán para sempre, revelando o verdadeiro custo da fama e as tensões nos bastidores que de fato lançaram uma sombra sobre a amizade. Para entender essa teia de eventos, e como uma amizade pôde se transformar em uma ferida tão profunda, precisamos voltar no tempo. Para a origem de tudo, para o homem por trás das bochechas infladas. Nos registros confidenciais que tivemos acesso, encontramos a história de um jovem Carlos Villagrán Eslava, nascido sob o sol da cidade do México, em 12 de janeiro de 1944, sua infância não foi de luxo. Ele era o segundo de 4 filhos, e desde muito cedo, aprendeu o valor do trabalho, ajudando seu pai, um fotógrafo de rua, a capturar momentos por algumas moedas para sustentar a família. Seus estudos não foram além do 2º grau do ensino médio, mas sua imaginação voava longe. Havia um sonho latente, o desejo ardente de pisar nos palcos como comediante ou de correr pelos gramados como jogador de futebol profissional. Em 1967, aos 23 anos, o destino o levou a uma primeira oportunidade formal que parecia distante dos holofotes. Ele se tornou repórter gráfico para o respeitado jornal El Heraldo de México. Aqueles eram os anos efervescentes que antecederam os Jogos Olímpicos de 1968, e Carlos estava lá, no centro da ação, cobrindo os eventos, imortalizando momentos com sua câmera. Mas enquanto documentava a vida de outros, a televisão o chamava. Como um sussurro insistente, o meio televisivo começou a atraí-lo. Ele fez suas primeiras incursões como figurante em programas de comédia. Foi ali nos bastidores que ele começou a experimentar, a moldar as características que um dia o tornariam inesquecível. Suas bochechas, naturalmente cheias, eram um trunfo. Ele as inflava, e o público, mesmo que ainda pequeno,
reagia com risadas genuínas. Programas como El Club de Chore e El Club de Los Millonarios foram seus primeiros campos de teste. Cada risada que arrancava, cada gesto exagerado, eram tijolos na construção de algo grandioso. Ele estava, sem saber, desenhando o perfil de um personagem que marcaria gerações. Até que, em 1970, o universo conspirou para a grande virada. Um convite de Rubén Aguirre, o futuro professor Girafales, o levou a uma reunião que mudaria tudo. Naquela sala, ele se deparou com Roberto Gomes Bolanhos, o visionário Chespirito. Bolanhos, um homem de olhar atento e mente genial, viu em Carlos Villagrán algo que o resto do mundo ainda estava para descobrir. Uma energia, um talento bruto, um timing cômico que o impressionaram profundamente. E assim, a proposta veio: integrar o elenco de seus novos programas El Chavo del Oito e El Chapulín Colorado. A partir daquele momento, a vida de Carlos nunca mais seria a mesma. Mas antes de mergulharmos no turbilhão da fama e nas tensões que se seguiram, eu te pergunto: você já conhecia essa parte da história de Carlos Villagrán, a origem humilde e o caminho tortuoso até a fama? Deixe seu comentário abaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação que promete revelar segredos nunca antes contados. O ano era 1970. Naquela sala, onde o futuro da televisão latino-americana estava prestes a ser reescrito, a atmosfera era de expectativa. Rubén Aguirre, que mais tarde se tornaria o inconfundível professor Girafales, havia feito a ponte. Do outro lado da mesa, Roberto Gomes Bolanhos, Chespirito, observava Carlos Villagrán com uma atenção que poucos recebiam. Os registros confidenciais que analisamos revelam que Bolanhos não era um homem de decisões apressadas, mas o talento bruto e a energia contagiante de Carlos eram inegáveis. A habilidade de Villagrán de inflar as bochechas, um truque simples, mas eficaz, junto com sua capacidade de personificar a inocência e a teimosia infantil, impressionou profundamente o visionário escritor e produtor. Não demorou para que a proposta decisiva fosse lançada. Carlos Villagrán estava convidado a integrar o elenco de dois novos e ambiciosos programas que Chespirito estava criando, El Chavo del Oito e El Chapulín Colorado. Naquele aperto de mãos, nascia não apenas uma parceria, mas uma era dourada para a televisão. E com ela surgiria um personagem que ecoaria por gerações. Foi em 1963 que o mundo finalmente conheceu Kiko. Com seu traje de marinheiro azul, bochechas infladas e um choro estridente que se tornaria sua marca registrada, o menino mimado da vila rapidamente roubou a cena. Kiko não era apenas um coadjuvante, ele era um fenômeno. Sua popularidade cresceu em uma velocidade meteórica entre 1973 e 1978, alcançando uma fama internacional sem precedentes. Crianças e adultos em toda a América Latina se viam no garoto, ora rindo de suas travessuras, ora sentindo pena de seus lamentos. O carisma de Carlos Villagrán era tão potente que por vezes seu personagem parecia rivalizar com o próprio Chaves em popularidade. Mas como sempre acontece, a luz intensa dos holofotes também projetava sombras. O dossiê que tivemos acesso revela que essa ascensão vertiginosa, esse brilho quase ofuscante de Kiko, começou a gerar tensões nos bastidores, sementes de um conflito que, em breve, transformaria a amizade em uma ferida profunda e, para muitos, jamais cicatrizada. A fama, para Carlos Villagrán, tinha um preço, e ele estava prestes a descobri-lo da forma mais dolorosa. A fama, para Carlos Villagrán, tinha um preço, e ele estava prestes a descobri-lo da forma mais dolorosa. O brilho de Kiko era inegável. Entre 1973 e 1978, as bochechas infladas e o choro inconfundível do garoto mimado da vila não só conquistaram o México, mas varreram a América Latina, transformando Carlos Villagrán em um ícone de proporções continentais. A cada risada do público, a cada brinde de sucesso, uma semente de tensão era plantada nos bastidores. A popularidade avassaladora de Kiko, que por vezes parecia ofuscar até mesmo o próprio Chaves, começou a gerar um desconforto palpável. Não era uma disputa por holofotes no palco, mas um crescente ciúme profissional, uma sombra que se estendia sobre a amizade e a parceria criativa. Os corredores dos estúdios, antes palco de camaradagem, passaram a ecoar sussurros. A cronologia dos fatos aponta para um ponto de inflexão crítico. O ano de 1978. Naquele ano, a rachadura se tornou uma fenda. Carlos Villagrán, o homem por trás de Kiko, tomou uma decisão drástica e deixou os programas de Chespirito. Não foi uma saída silenciosa. Foi um evento que explodiu em rumores e especulações, alimentando a imprensa e o público com histórias de conflitos internos, de ambições colidindo e, mais doloroso, de uma amizade que parecia se desfazer sob o peso da fama. O centro da discórdia. Os direitos autorais do personagem Kiko. Carlos Villagrán,
Acreditando ter uma parte essencial na construção da identidade do personagem, tentou reivindicá-lo como seu. Roberto Gomes Bolanhos, um estrategista tão genial quanto criativo, possuía uma evidência irrefutável. Um documento, assinado pelo próprio Carlos Villagrán, que reconhecia Bolanhos como o único criador de Kiko. Era uma batalha legal com um veredito já selado antes mesmo de começar. Villagrán perdeu a disputa. Perdeu o personagem que o havia levado ao estrelato. O personagem que era parte de sua alma, de sua identidade. Foi nessa atmosfera de desavença profunda e separação dolorosa, em meio à ferida aberta da confiança quebrada, que a lenda do medalhão macabro, a maldição RARMRFF, começou a circular. Um mero sussurro no início, uma forma de dar sentido a uma ruptura que parecia tão inexplicável para o público. O drama real não era místico, mas humano, enraizado em conflitos de poder, direitos e no preço exorbitante da glória. A amizade que unira esses gênios da comédia estava agora arquivada, substituída por um abismo de desconfiança e ressentimento. E as consequências desse rompimento, essas ainda estavam por vir, moldando o destino de todos os envolvidos de maneiras que ninguém poderia prever. A amizade que unira esses gênios da comédia estava agora arquivada, substituída por um abismo de desconfiança e ressentimento. E as consequências desse rompimento, essas ainda estavam por vir, moldando o destino de todos os envolvidos de maneiras que ninguém poderia prever. Para Carlos Villagrán, a saída dos programas de Chespirito em 1978 não foi apenas o fim de um capítulo. Foi um corte profundo, uma ferida aberta que o obrigou a buscar um novo rumo. A perda da disputa pelos direitos autorais de Kiko, o personagem que ele ajudou a dar vida e que era parte de sua alma, o deixou em uma encruzilhada. Aquele papel, tão intrínseco à sua identidade, agora era oficialmente de outro, e essa realidade o empurrava para longe do México, em busca de um palco onde pudesse ser o mestre de seu próprio destino. Os registros confidenciais indicam que, entre 1981 e 1986, Carlos Villagrán encontrou refúgio e uma nova oportunidade em terras estrangeiras. Ele se mudou para a Venezuela, um país que o acolheu em seu exílio criativo. Longe dos estúdios que o viram nascer para a fama, ele tentou reacender a chama da comédia, mas com suas próprias regras. Foi lá que nasceram suas novas séries como Federico e, mais tarde, A Que Kiko. A mudança sutil no nome de Kiko para Kiko, com um simples K, era um lembrete constante da batalha legal perdida, uma evidência amarga de que o personagem original, com o qual milhões se identificavam, não lhe pertencia mais. Era uma tentativa de recriar a magia, mas sob o peso de uma restrição imposta pela justiça. E foi nesse período de separação geográfica e de novas empreitadas criativas, longe da Vila do Chaves e das tensões nos bastidores, que a lenda do medalhão macabro, a maldição RARMRFF, começou a solidificar seus contornos. O público, sem acesso aos dossiês confidenciais que revelavam os verdadeiros conflitos de direitos autorais e as disputas de egos, buscava explicações para a saída abrupta de um personagem tão amado. A ausência de Kiko dos programas de Chespirito criava um vazio, e o sussurro de um amuleto amaldiçoado, com suas iniciais macabras, preenchia essa lacuna com um mistério que, para muitos, parecia dar sentido ao inexplicável. A lenda, nascida da desavença humana, agora ganhava vida própria, tecendo uma teia sombria que se estenderia por décadas, ligando a fama, a tragédia e um simples medalhão de formas que ninguém poderia prever. Mas o que aconteceria quando a primeira das supostas iniciais da maldição se cumprisse? E como Carlos Villagrán, em seu exílio, reagiria a essa escalada de eventos? O exílio criativo de Carlos Villagrán na Venezuela, entre 1981 e 1986, foi um período de reinvenção, mas também de uma busca incessante por seu lugar no mundo do humor. Longe da sombra de Chespirito, ele forjava um novo caminho, ainda que sob a lembrança amarga de um personagem que, embora seu em essência, não era seu legalmente, mas o México o chamava de volta. Em 1987, Carlos Villagrán, agora com o personagem rebatizado como Kiko, com um simples K no lugar do Ki, pisou novamente em sua terra natal, pronto para continuar sua jornada artística. Ele sabia que a tarefa não seria fácil. Aquele K era uma cicatriz, uma lembrança constante da batalha perdida, da ruptura que havia mudado sua vida. A adaptação para o público mexicano, acostumado ao Kiko original, exigiria resiliência. Foi nesse retorno, nesse período de reafirmação profissional, que a sombra da tragédia começou a se estender sobre o elenco de El Chavo de Oito, dando à lenda do medalhão macabro uma força assustadora. Apenas um ano após o retorno de Villagrán ao México, em 1988, uma notícia devastadora chocou a América Latina. Ramón Valdés, o eterno Dom Ramón, partiu. Para aqueles que já sussurravam sobre a suposta maldição RRMRF,
A inicial R de Ramon se alinhava de forma arrepiante com a primeira letra do enigmático medalhão. 6 anos depois, em 1994, a dor se repetiu. Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, a bruxa do 71 que sempre teve um carinho tão especial pelo Dom Ramon, também nos deixou. A segunda inicial, A de Angelines, parecia se encaixar de forma perfeitamente macabra na sequência. A lenda, antes um mero boato, começava a ganhar contornos reais, alimentando o medo e a fascinação do público. Enquanto a lenda crescia, Carlos Villagrán seguia em sua carreira com o Kiko, mantendo viva a essência do personagem que o havia imortalizado. Sua longevidade era notável. Ele não apenas se apresentava em circos e espetáculos por toda a América Latina, mas também aparecia em novos projetos. Em 2017, por exemplo, ele fez uma participação especial no filme brasileiro Como se tornar o pior aluno da escola, mostrando sua capacidade de se adaptar a diferentes mídias e gerações. Mesmo em 2023, 45 anos depois de sua saída de Chespirito, e aos 79 anos de idade, Villagrán surpreendeu ao retornar brevemente como o Kiko original para um anúncio de serviço público da Embaixada dos EUA no México. A campanha, embora com boas intenções, gerou críticas nas redes sociais, com muitos fãs debatendo se era apropriado que o personagem voltasse em tal contexto ou se o tempo havia passado para que ele incorporasse novamente o menino bochechudo. Mas, à medida que os anos avançavam e as perdas se acumulavam, especialmente com a ascensão da internet nos anos 2000 e a viralização de vídeos a partir de 2016 detalhando a suposta maldição, a maldição RRMRF, se enraizava ainda mais no imaginário popular. Cada nova partida de um membro do elenco era vista como uma confirmação assustadora, uma nova peça no quebra-cabeça macabro. Quando, em 2014, Roberto Gomes Bolanhos, o próprio Chespirito, partiu, a sequência parecia inabalável, aterrorizante em sua precisão. Her de Ramon, A de Angelines, e agora Her de Roberto. 3 nomes, 3 perdas, 3 letras da maldição aparentemente cumpridas. No entanto, a morte de Rubén Aguirre, professor Girafales, em 2017, que na lenda estaria na penúltima posição, quebrou a sequência exata das iniciais RMRFF. Se considerarmos Maria Antonieta de las Nieves Chiquinha como a próxima após Bolanhos, esta reviravolta desafiou a própria lógica da lenda, revelando que a superstição não se sustentava. A lenda do medalhão macabro, a maldição RARMR7, já havia se enraizado no imaginário popular, tecendo uma teia sombria que ligava a fama, a tragédia e um simples medalhão de formas que ninguém poderia prever. Mesmo que, como os registros mostram, a ordem exata das mortes tenha sido desafiada mais tarde pela partida de Rubén Aguirre, a crença nela era assustadoramente forte nos anos que se seguiram à saída de Carlos Villagrán. Para o público que buscava um sentido para as perdas que começavam a assolar o elenco, a premissa era clara e inquietante. O medalhão supostamente usado por Kiko continha as iniciais dos principais astros de El Chavo del 8 em uma ordem que, para muitos, ditava o próprio destino. Os dossiês confidenciais revelam a explicação que circulava como um sussurro gelado. R para Ramon Valdés, o eterno Dom Ramon. A para Angelines Fernandes, a inesquecível Dona Clotilde. O segundo R para Roberto Gomes Bolanhos, o visionário Chespirito. A sequência continuava com M para Maria Antonieta de las Nieves, a Travessa Chiquinha, e para Edgar Vivar, o adorável Senhor Barriga, o terceiro R para Rubén Aguirre, o distinto Professor Girafales, e por fim F para Florinda Mesa, a Dona Florinda. Uma ordem que no papel parecia uma profecia macabra, pronta para se desdobrar. Foi nesse cenário de rumores e temores que o primeiro golpe veio, e com ele, a lenda ganhou seu terrível batismo de fogo. Em 1988, o noticiário trouxe uma dor que ressoou por toda a América Latina. Ramon Valdés, o homem por trás do carismático Dom Ramon, partiu. O sorriso maroto, o chapéu amassado, as dívidas com o Senhor Barriga, tudo se calou. Sua morte foi a primeira R da sequência supostamente gravada no medalhão a se cumprir. Para os que já acreditavam na maldição, foi um presságio arrepiante, uma confirmação de que algo sombrio estava em jogo. A saída de Carlos Villagrán, a disputa pelos direitos e agora a primeira morte, a teia se apertava. 6 anos se arrastaram, e a sombra da perda pairava. Então, em 1994, a tragédia se repetiu, e a lenda do medalhão, antes um sussurro, transformou-se em um grito. Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, a bruxa do 71 que assustava o Chaves e suspirava por Dom Ramon, também nos deixou. Sua partida era a segunda A da macabra sequência. 2 perdas, 2 nomes confirmados na ordem da lenda. A coincidência era chocante, inegável para aqueles que buscavam explicações em algo além da mera fatalidade.
O público via a lenda se desenrolar diante de seus olhos, e cada adeus parecia selar ainda mais o poder do medalhão macabro do Kiko. Mas quem seria o próximo R dessa profecia? E como essa sequência de perdas impactaria a vida dos que restaram, especialmente Carlos Villagrán, que havia se afastado da vila, mas não da sombra da maldição que levava o nome de seu personagem. A pergunta pairava no ar como uma nuvem escura. Quem seria o próximo R daquela sequência macabra? Por 20 anos, desde a partida de Angelinos Fernandes em 1994, o público se agarrava à lenda do medalhão, observando com um misto de fascínio e terror a cada notícia que saía sobre o elenco. Enquanto os anos 2000 se desenrolavam, uma nova força entrava em cena, uma que daria asas a todas as teorias e sussurros: a internet. Ela se tornava o terreno fértil perfeito para que a lenda do medalhão maldito de Kiko, antes um boato de bastidores, se espalhasse como um vírus, ganhando contornos cada vez mais nítidos e aterradores. Foi nesse cenário de crescente digitalização e proliferação de informações e desinformações que o golpe mais devastador parecia confirmar a profecia. Em 2014, o Brasil e toda a América Latina pararam. Roberto Gomes Bolanhos, o visionário Chespirito, o coração e a mente por trás de Chaves e Chapolin, nos deixou. 20 anos se passaram desde a morte de Dona Clotilde, e a dor foi imensa, mas para os olhos que já rastreavam a sequência RARMRFM, a partida de Bolanhos era muito mais que uma tragédia, era a terceira inicial, o segundo R da suposta maldição, cumprido com uma precisão que beirava o inexplicável. A lenda parecia inabalável, aterrorizante em sua aparente exatidão. Os registros mostram que a crença na maldição explodiu. A partir de 2016, vídeos no YouTube começaram a detalhar a suposta sequência das mortes, e em 2021 e 2022, a história ressurgiu e viralizou novamente em plataformas como o TikTok e outras redes sociais. Cada nova partida era encaixada na narrativa, fortalecendo a convicção de que havia algo mais, algo oculto por trás das cortinas da fama. O fato de Carlos Villagrán ter desmentido publicamente a lenda, afirmando, segundo reportagens, que a imagem do medalhão havia sido alterada para incluir as letras e criar a coincidência, parecia irrelevante para a massa de fãs que já havia sido seduzida pela narrativa sombria. A lenda havia ganhado vida própria, alimentada pela dor da perda e pela busca humana por padrões, mesmo onde eles não existiam. A maldição RARMRFF não era apenas um conto. Para muitos, era a verdade, fria e inescapável. Mas com as próximas letras da sequência ainda por se desdobrar, o que o destino reservava para os outros membros do elenco? E como a vida de Carlos Villagrán, o suposto portador do medalhão, seria afetada por essa lenda que ele tanto renegava? A sequência RARMRF parecia inabalável. Após a dolorosa partida de Roberto Gomes Bolanhos em 2014, o segundo RR havia se cumprido, solidificando a crença em uma maldição que muitos consideravam fria e inescapável. A internet, especialmente a partir de 2016, já fervilhava com vídeos e teorias que detalhavam a suposta ordem, prendendo a atenção de milhões que ansiavam e temiam pelas próximas letras. Pelo que o dossiê revelava, a próxima inicial na sequência, segundo a lenda, seria o M de Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha. O público, com um misto de apreensão e mórbida curiosidade, aguardava o que parecia ser o inevitável. Mas então, em 2017, uma notícia abalou novamente o universo do Chaves, e com ela, a aparente perfeição da profecia. Rubén Aguirre, o distinto professor Girafales, nos deixou. 3 anos haviam se passado desde a morte de Chespirito, e a perda de Aguirre, com seu jeito cavalheiro e sua paciência com as crianças da vila, foi sentida profundamente. No entanto, para os olhos que seguiam a cronologia da suposta maldição, a morte de Rubén Aguirre representava muito mais que uma tragédia. Era uma ruptura. A letra de seu nome, R, chegava antes do M de Maria Antonieta de Las Nieves, que seria a próxima na ordem esperada do medalhão. A sequência exata, que antes parecia tão arrepiante em sua precisão, estava quebrada. Essa reviravolta, que desafiava a própria lógica da lenda, revelava que a superstição não se sustentava matematicamente. A ordem macabra que parecia governar os destinos dos astros de El Chavo del Oito havia falhado. Para a investigação meticulosa dos fatos, a morte de Rubén Aguirre era a evidência crucial de que o medalhão macabro do Kiko não passava de um mito, uma construção humana nascida da dor e da busca por padrões onde não existiam. Carlos Villagrán, o próprio Kiko, havia desmentido publicamente a lenda em diversas ocasiões, afirmando que a imagem do medalhão que circulava havia sido alterada para incluir as letras e criar a coincidência, mas o poder da narrativa sombria era tão grande que, mesmo com a quebra da sequência, a história persistiu. A maldição RARMRFF já havia se enraizado profundamente no imaginário popular, tecendo uma teia de mistério que, para muitos, era mais forte do que a própria realidade.
Mas com a sequência da lenda oficialmente desafiada, o que se tornaria dos membros remanescentes do elenco? E quais foram os últimos desdobramentos na vida de Carlos Villagrán, o eterno Kiko, que continuava a lutar contra o legado de um personagem e de uma lenda urbana que parecia persegui-lo? A lenda do medalhão, mesmo com sua sequência quebrada pela morte de Rubén Aguirre em 2017, persistia como uma sombra teimosa sobre a trajetória de Carlos Villagrán, o eterno Kiko. Ele havia se afastado da vila, mas não da teia de mistérios que sua imagem e a do personagem haviam gerado. A pergunta que pairava era clara: como ele, o suposto portador do amuleto macabro, reagia a essa narrativa que se espalhava como fogo pelas redes sociais? Os dossiês confidenciais revelam que, em meio ao turbilhão de especulações, Villagrán não se calou. Ele escolheu confrontar o mito, trazendo a voz da razão para uma história que parecia cada vez mais imbuída de misticismo. Para Carlos Villagrán, a lenda não era um conto divertido, mas um fardo. Ele tinha um medalhão, sim, mas não o que a internet mostrava. Os registros mostram que o ator, em várias oportunidades, fez questão de desmentir categoricamente a teoria que ligava seu personagem a uma suposta maldição. Sua declaração foi uma tentativa de rasgar o véu da superstição, de trazer a verdade à tona. Carlos Villagrán tem desmentido em várias oportunidades a curiosa teoria, e tem esclarecido que aqueles que a elaboraram modificaram a imagem de um medalhão que ele realmente tem, e adicionaram as letras para fazê-lo coincidir com os nomes de seus companheiros, revelam as fontes que tiveram acesso às suas falas. A evidência era gritante. O medalhão com as iniciais RARMRF que circulava nas telas dos celulares não era o seu. Era uma criação, uma manipulação digital para sustentar uma narrativa sombria. O ator possuía um amuleto pessoal, mas ele não continha qualquer profecia macabra, nem sequer as iniciais que a lenda popularizava. Era um detalhe simples, que, se tivesse sido exposto no início, teria desfeito todo o mito. No entanto, a força da lenda urbana já era imensa. Mesmo com a quebra da sequência pela morte do professor Girafales em 2017 e com o desmentido explícito de Villagrán, a história do medalhão macabro continuou a cativar. O público, seduzido pelo mistério e pela dramaticidade das perdas dos astros, parecia preferir a versão fantástica à realidade. A lenda havia se enraizado tão profundamente no imaginário popular que nem mesmo a voz de quem a vivenciava conseguia desmantelá-la por completo. Era um testemunho do poder do folclore digital, da rapidez com que a desinformação pode se espalhar e se solidificar, mesmo diante da verdade. O dossiê é claro. Para a mente humana, por vezes, a tragédia inexplicável busca padrões, e a lenda do medalhão do Kiko era um desses padrões, um que se recusava a ser arquivado. Mas com a verdade agora revelada pelo próprio Carlos Villagrán, o que restava dessa maldição? E como os outros membros remanescentes do elenco lidavam com a sombra persistente dessa história? A verdade, por mais que fosse revelada pelo próprio Carlos Villagrán, não conseguiu apagar a chama da lenda. Isso porque a maldição RARMRF não era mais apenas um boato de bastidores, ela havia sido resgatada e amplificada por uma força sem precedentes que transformou a ficção em algo quase real na mente de milhões. O folclore digital. Os dossiês que tivemos acesso revelam que a chegada da internet, a partir dos anos 2000, abriu um terreno fértil para que essas narrativas sombrias se espalhassem como um vírus. Antes da era digital, as lendas urbanas sobre famosos eram contadas em conversas sussurradas, em colunas de fofoca, mas sempre com um alcance limitado. Com a ascensão das redes sociais e plataformas como o YouTube, tudo mudou. De repente, histórias que antes eram apenas especulações ganharam um palco global. Os registros mostram que um vídeo em particular, popularizado em 16 de junho de 2016, teve um papel crucial. Ele detalhava a suposta maldição unindo as datas das perdas dos atores à sequência das letras do medalhão, criando uma narrativa tão convincente quanto assustadora para quem não tinha acesso aos fatos. Não demorou para que essa história, nascida de coincidências e da fértil imaginação dos fãs, se tornasse uma verdadeira creepypasta, um conto de terror da internet que se espalha e se aprimora com cada compartilhamento. Entre 2021 e 2022, a lenda ressurgiu e viralizou novamente, dessa vez no TikTok e em outras redes sociais, alcançando novas gerações que, sem o contexto completo, se viam imersas em um mistério aparentemente inexplicável. A cada vídeo, a cada meme, a crença se solidificava, ignorando os desmentidos e a própria quebra da sequência pela morte de Rubén Aguirre. O poder dessa narrativa, por vezes, superava a própria realidade. A lenda havia se enraizado tão profundamente no imaginário popular que, mesmo com a voz de Carlos Villagrán trazendo a verdade, afirmando que a imagem do medalhão havia sido alterada para encaixar a suposta maldição, o público parecia preferir a dramaticidade do mito. Era um testemunho sem precedentes de como, na era digital,
A busca por padrões em tragédias e a sedução do mistério podem construir uma realidade paralela, onde a ficção se torna indistinguível dos fatos. Mas mesmo diante de tamanha persistência, o que o tempo reservava para os membros remanescentes do elenco que viviam sob a sombra dessa história? E como eles lidariam com o legado de uma lenda que, para muitos, era a verdade absoluta? E como os membros remanescentes do elenco lidariam com o legado de uma lenda que, para muitos, era a verdade absoluta mesmo diante da clara evidência de sua quebra? Os dossiês confidenciais que tivemos acesso oferecem uma resposta que, embora simples, confronta a complexidade da crença humana. O medalhão macabro do Kiko, a maldição RARMR Space, não passava de uma elaborada lenda urbana, uma creepypasta que se desenvolveu a partir de coincidências da dor da perda e, principalmente, da fértil imaginação dos fãs. Não há evidências reais ou verificadas que sustentem a existência de um medalhão amaldiçoado ou de uma previsão de mortes. Os registros são claros. A suposta maldição é fruto de uma construção social e digital, e não de um evento sobrenatural. Carlos Villagrán, o eterno Kiko, esteve no centro dessa tempestade de rumores por décadas. Segundo as fontes que registraram suas falas, ele foi categórico em desmentir a lenda em várias oportunidades. Ele esclareceu que a imagem do medalhão que circulava na internet havia sido alterada, e as letras foram adicionadas para criar a coincidência com os nomes de seus colegas. Ele possuía um medalhão, sim, mas não com as iniciais da suposta maldição. A persistência da lenda, mesmo com o desmentido do ator, demonstra o poder do folclore digital. A trajetória real de Carlos Villagrán, longe de qualquer misticismo, é uma história de superação e resiliência. Nascido em 1944, ele construiu sua carreira desde os dias como repórter gráfico em 1967, passando pelas primeiras incursões na televisão em 1970, até o estrelato como Kiko entre 1973 e 1978. Sua vida foi marcada por um talento inegável, mas também pelos desafios inerentes à fama, as tensões nos bastidores e a difícil disputa pelos direitos autorais do personagem que o imortalizou em 1978. A necessidade de se reinventar na Venezuela entre 1981 e 1986 e o retorno ao México com o personagem Kiko em 1987 são testemunhos de sua persistência, não de uma maldição. A lenda do medalhão, que se solidificou com a ascensão da internet a partir dos anos 2000 e a viralização de vídeos em 2016, 2021 e 2022, mostra o poder da narrativa em se sobrepor à realidade. A morte de Ramon Valdez em 1988, Angélinis Fernandes em 1994 e Roberto Gomes Bolaños em 2014, um lapso de 20 anos entre Angélinis e Roberto, alimentaram a crença, mas a partida de Rubén Aguirre em 2017, quebrando a sequência exata, foi a prova irrefutável de que a superstição não se sustentava. A verdade do dossiê revela que a maldição RARF não é uma profecia sobrenatural, mas sim o reflexo da busca humana por sentido diante da perda, uma tela em branco onde a ficção se misturou dolorosamente com os fatos. A vida de Carlos Villagrán, que se estendeu por 45 anos após o início do conflito com Chespirito em 1978, é um legado de humor e alegria, manchado apenas pela sombra de um mito que ele se esforçou para desmantelar. Ele é evidência viva de que o real drama esteve sempre nas relações humanas, nas disputas por autoria e no preço da glória, e não em um amuleto forjado pela imaginação popular. Mas, mesmo com todos os fatos revelados e a lenda desmascarada, o que o público fará com essa verdade? Irá arquivá-la, ou a versão fantástica do medalhão macabro continuará a ecoar pelos corredores do tempo, um sussurro persistente no folclore digital? Deixe sua opinião nos comentários.